tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos para mais um episódio falando um tanto sobre o iceberg cultural. Não necessariamente o iceberg cultural, porque meio de transporte necessariamente não é um iceberg, porque é algo que você poderia facilmente mostrar. Porém, é uma coisa interessante porque pelo fato de ser algo muitas vezes secundário e até mesmo leviano, a galera esquece e às vezes pode ser algo muito interessante. Muitas premissas podem ser trabalhadas simplesmente com um meio de transporte interessante e diferenciado. Nesse episódio nós não vamos necessariamente falar sobre um tutorial de meio de transporte, porque poderia ser um meio de transporte terrestre, aéreo, aquático ou um outro diferenciado, mas sim uma discussão interessante que pode começar a montar um mindset. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Pessoal, quando a gente fala sobre a construção de meios de transporte, a gente pode levar basicamente por três grandes lados, três formas de iniciar o nosso processo de criação. O primeiro seria um quesito de necessidade. Quando a gente fala sobre a construção de meio de transporte por necessidade, é aquele momento de que eu preciso fazer um transporte, então eu vou utilizá-lo. Não necessariamente você precisa criar uma coisa diferenciada, mas, por exemplo, uma carruagem, ou um carro, um trem, um metrô, um avião, um ônibus a pé, alguma criatura fantástica, teletransporte, balões. Simplesmente são formas que você precisa criar a partir de uma necessidade. Normalmente não é muito desenvolvido, normalmente não tem muita descrição, tanto que pode ser até o fato de muitas vezes só sendo citado o que foi colocado. Então eles pegaram um ônibus e foram. Elipse, e a cena acontece depois que eles chegam em tal lugar, porque não é de tanta importância, de tanta necessidade. Uma outra forma que a gente tem na hora de construir e pensar um pouco sobre os meios de transporte seria a gente pensar no quesito cultural. Aí entra talvez um pouco tanto no iceberg cultural. Como que seria? Quando a gente fala de meio de transporte, nós estamos falando de tecnologia. Então você colocar, por exemplo, um teletransporte no meio de um mundo medieval não mágico, talvez seja um tanto estranho, porque teletransporte é um negócio um tanto futurista ou místico demais, simplesmente para uma translocação a partir de uma idade média normal. Mas se a gente fala, por exemplo, de algo futurístico, onde tem trem-balas instantâneos, ou uma translocação de matéria, ou simplesmente saltos quânticos, aí beleza, tranquilo. Aí o que acontece? Quando a gente fala então sobre a construção de meio de transporte a partir da tecnologia social, tecnologia cultural, sociedade e cultura, seria mais ou menos a gente mostrar trejeitos, mostrar etapas, mostrar camadas da nossa cultura, da nossa sociedade, utilizando o meio de transporte. Existe um episódio antigo meu que eu falo sobre tecnologia, que basicamente tecnologias são formas diferentes de resolução de problemas. Obviamente você pode resolver de uma maneira mais tete-a-tete, você resolvendo isso de uma forma manual, ou você pode imaginar uma utilização de roldanas ou alavancas, ou empuxo, hidrostática, ou qualquer outra coisa que você precise utilizar de conhecimentos não necessariamente biológicos. Né? Vou levantar uma pedra. Até mesmo quando você levanta uma pedra, está trabalhando a parte da alavanca. Só que você não pensa necessariamente o cálculo da alavanca, porque você simplesmente pega a pedra e levanta. Porém, você utiliza técnicas de alavanca, mas então você utilizar uma alavanca mesmo, um pedaço de pau, onde você usa como um ponto de apoio, o ponto de força e o de resistência, empurra e a bola gira, aí você já está usando tecnologia. Quando a gente fala então de construção de tecnologia, voltando para o meio de transporte, utilizando como princípio cultura e sociedade, basicamente é você ambientar, você mostrar camadas e muitas vezes utilizar como, às vezes, uma arma de Tchaikovsky, algumas vezes como um foreshadowing, que seria, na verdade, algo que
Como vocês sabem, né, a arma de Chekhov é quando você apresenta um elemento que tem uma certa grande importância naquilo e você dá um foco naquilo. Porém, você não explica. Foreshadowing e Chekhov têm uma leve diferença. Foreshadowing é uma citação que você coloca meio que por baixo dos panos e fica meio que a pessoa pegar. Chekhov é quando você dá uma certa importância um pouco maior naquilo, porém você não mostra naquele exato momento. Então a diferença entre um e outro é o grau de mostrabilidade, vamos chamar dessa forma. Então seja um, seja outro, quando a gente utiliza da tecnologia para mostrar esses elementos, seria para você ambientar um pouco melhor, talvez mostrar elementos para não criar, por exemplo, um Deus Ex Machina, pelo fato de você mostrar que estamos numa história meio steampunk e existe uma tecnologia X, quer dizer que você pode usar ela de alguma forma a favor ou contra os seus personagens. Então, às vezes, você mostrar a tecnologia utilizando dos meios de transporte, você dá um setup, você dá uma preparação, você fortalece a bolha da suspensão da descrença, falando mais ou menos até onde você consegue chegar com a sua tecnologia, para que isso não vire futuramente um Deus Ex Machina, por exemplo, ou até mesmo um cliffhanger que não usem. Evitem ao máximo. Cliffhanger é quando você termina alguma coisa muito abruptamente. Deus Ex Machina é quando você resolve algo com uma explicação muito chucra, até mesmo sem explicação. Quando a gente fala de cliffhanger, é quando tem a finalização de alguma coisa. Pá, brutamente. Acabou a história. Sabe aquela sensação de que vai ter o filme 2, vai ter o livro 2 e não tem? Então esse sentimento é a sensação de cliffhanger. Quando é muito bem feito, que é muito raro de acontecer, de todas as vezes que eu já vi de histórias, livros, filmes, animes, séries e tudo que eu já vi de mídia, eu conheço só um que conseguiu fazer isso muito bem, porque ele montou uma arquitetura tão cabulosa durante tudo que ele conseguiu resolver tudo muito rápido, porque já estava tudo muito fechadinho, só precisava só finalizar. Então, você utiliza da tecnologia, dos meios de transporte, mas com o objetivo de apresentação, ambientação e construção do seu universo. E a terceira forma de você apresentar os seus meios de transporte dentro da sua história, a tecnologia disso, serve como de uma forma mais literária. Não literária de algo literal, mas sim nativo, algo que você vai realmente utilizar. Como, por exemplo, você pega, por exemplo, um filme de terror recente que foi o coreano dos zumbis dentro do metrô. Tem toda essa necessidade e a construção dentro de um universo metrô. O Titanic, no barco. O Expresso do Amanhã, o trem. Então tem diversos elementos, diversos filmes e histórias que precisam da apresentação tecnológica daquilo, não para ambientar, mas sim para que a plot se desenvolva. Às vezes num grau muito grande, às vezes num grau menor. Como, por exemplo, acontece em Star Wars, em Duna e outras fantasias científicas futurísticas, que você precisa apresentar a tecnologia do que está fazendo para que a história aconteça. Obviamente, poderia fazer de uma outra forma, porém, a apresentação da tecnologia é interessante para o desenvolvimento da história, para que, eu preciso ir até lá. Beleza, ao invés de ser só uma nave, que isso não, tem toda uma história do menino Falcon, e os saltos, caramba. Em Duna acontece algo muito parecido com isso, da translocação que ele precisa dos... daquele pozinho laranja que aparece lá, que as especiarias para conseguir criar cálculos e abrir a mente, o caramba 4. Então isso é quando a gente fala na hora de apresentar o seu universo, mas de uma forma mais voltada a plot. Existe uma quarta forma, vamos dizer assim, que isso é mais para galera que tem um anseio de um world building mais forte. Eu vou colocar isso como um 3B, ou um 4 pequenininho aqui no cantinho do vídeo, como o título dessa parte, que seria você criar as conexões. Obviamente, existe uma necessidade? Sim e não. Se por acaso você for construir alguma coisa voltada à sua sociedade, propriamente dita, e você precisa explicar a sua sociedade com o meio de transporte, ou a política, ou a economia, a economia dele é pautada a partir disso, então existem uns trens especiais. Então, assim, meio que esse quarto tópico não deixa de ser o tópico 2.
que a gente fala sobre a apresentação do universo, com um pouquinho do tópico 3, que tem a ver com a narrativa que você quer fazer. Alguns colocam como quarto tópico, que é a conexão estrutural do seu universo, porém não deixa de ser o tópico 2 e o tópico 3 meio que mesclado. Então, basicamente, quando a gente for pensar em meio de transporte, normalmente a gente pensa nesses 3 grandes fatores. Ou um número 1, que simplesmente é a apresentação do meio de transporte como uma forma de apresentação, às vezes até por necessidade, preciso de um barco para fazer isso, e acontece, grandemente, facilmente descartável. Já o segundo, que tem como forma de ambientação, existe uma forma de apresentação, de criação de camadas do seu universo, obviamente com esse gancho desse quarto, criando conexões um pouco mais diretas com outros elementos. Ou o terceiro passo, que teria como necessidade apresentar isso como forma narrativa, como ganchos narrativos, como desenvolvimentos de plot, ou outros pontos que fazem com que a história aconteça, seja pela ambientação, seja desenvolvimento de personagem, seja movimento da plot como um todo. Então quando a gente fala agora, a segunda parte dessa grande brainstorm seria você definir e começar a pensar no meio de transporte propriamente dito. Obviamente existe meio de transporte terrestres, aéreos, aquáticos, futuristas. Então, meio que pensar nessa etapa de como você vai colocar o seu meio de transporte, seja uma carruagem modificada, terrestre, ou um tanque anfíbio que pode ir tanto na terra quanto na água, ou um avião que tem aquelas estruturas laterais na asa que faz com que ele consiga boiar na água, ou até mesmo o navio da SHIELD, que é um barco, mas também voa. Então você pode criar diversos híbridos e diferenciados. Agora, como que é na hora de construir o seu meio de transporte propriamente dito? Caso vocês queiram um tutorial direto, olha, eu quero um meio de transporte tutorial. Beleza. Obviamente, deixa aqui nos comentários. Por quê? Uma coisa é a gente construir de uma forma mais abstrata, vocês pegando o conceito, e o outro é o tutorial. Vocês sempre pedem, como vou mostrar aqui para vocês, como já foi mostrado, o gráfico da pesquisa que vocês falaram que vocês queriam um tutorial com exemplo e sem explicação. Então eu estou fazendo um vídeo primeiramente trazendo a explicação, formas de você criar pensando as suas necessidades. Mas caso vocês queiram um tutorial de meio de transporte, deixa aqui nos comentários que eu faço um tutorialzinho direto, gostosinho e, obviamente, com um exemplo no final. Então, quando a gente fala sobre a construção de um meio de transporte, seja ele terrestre, seja ele aquático, seja futurístico, voador, alguma coisa, o principal ponto é você relacionar com os 3 primeiros pontos da discussão número 1. Se por acaso ele é simplesmente um meio de transporte como forma de locomoção simples que você precisa colocar, simplesmente utilizem os meios de transportes clássicos. Ah, mas eu vou fazer um futurista. Não tem problema, clássico. Naves, foguetes. Ponto. Utilize dos gatilhos da familiaridade que a galera tem, os arcabouços, as âncoras anteriores, como forma de fazer. Então ele pegou uma nave e foi. Ele pegou um foguete e foi. E não precisa de uma descrição, você simplesmente precisa criar algo que faça essa conexão direta, porque ele é simplesmente o meio de transporte que você precisa utilizar. Caso você queira usar como etapa número 2, que é a amplificação, a ampliação do seu world building, e por isso você vai apresentar o seu meio de transporte, o que eu sugiro na hora de você fazer isso? Primeiramente, quando você for construir o seu meio de transporte anterior, antes de colocá-lo na história, pense na quantidade, como e por quê. O que seria? Quantidade seria a quantidade de pessoas possível que ele pode transportar, como ele vai fazer isso e por quê. O que é tão importante nessas 3 etapas? Quem, que seria, né, quantos, quem, seria para você imaginar mais ou menos quais são os tipos de pessoa, quais são as formas de fazer. Então, se é, por exemplo, para 2 pessoas, então você já tem uma noção de mais ou menos um tamanho, mais ou menos um funcionamento. O como? Aí entra no quesito da sua curiosidade, em cima da sua intenção, da sua vontade. Ah, se é um terrestre, eu queria fazer como se fosse rodas gigantes puxada por uma criatura. Algo um pouco mais
mais aprofundado do que na primeira etapa, porém não tão grande, não tão desenvolvido talvez quanto uma terceira etapa, porque você está criando camadas. Agora, quando você for fazer na terceira parte dessa construção, que é por quê, aí você já está fazendo tanto a conexão do 2 para o 3, que seria a importância narrativa, quanto as conexões com o restante. O que é tão importante você colocar o porquê? Se você coloca simplesmente, nós temos uma carruagem, beleza. Mas a existência da carruagem, esse que é o chance que vai dar para a sua história. Mas, Rafa, obviamente, uma carruagem tem como objetivo transportar nobres. Transportar nobres. Ao fato de existir nobre, você já está colocando um pedaço de política, de sociedade. Se existe nobre, será que é uma pirâmide tradicional, como rei, nobreza, plebeu e o clero, fazendo a migração entre um e outro? Você está fazendo nobres como, por exemplo, um fato que nós temos simplesmente todos os nobres e servos? Seria por acaso o último nobre, aquele último imperador que vai futuramente receber um golpe de estado e vai se tornar um outro tipo de política? Então é interessante que quando você coloca mais ou menos quem, como, onde, porque esses pontos no seu transporte, você já está criando conexões com outros elementos. Perfeito? Então, qual que é a necessidade da existência de uma nave que transporta mercadoria roubada? Transporte de mercadoria roubada. Já está colocando elementos de um possível mercado negro, um possível forma de obstáculo, conflitos, onde, por exemplo, seu protagonista precisa estar devendo para o seu antagonista e com isso acontece toda a história. Então, olha o ponto. Quando você aprofunda um elemento, colocando o que, quando, onde, porquê dentro dos seus transportes, nisso você cria o quê? As conexões. Você cria os pontos que vão fazendo os elementos girarem. Então quer dizer que simplesmente se eu falar que eles se transportam a cavalo ou a pé faz diferença para plot? Faz. Porque você pode criar gatilhos diferentes, ganchos diferentes. O fato da pessoa estar indo de uma cidade para outra a pé causam consequências para quem espera na cidade que vai chegar. Causa consequências da pessoa que espera da cidade que saiu. Causa consequências para o personagem. Causa consequências narrativas para você colocar encontros, apresentação de outros personagens, mudanças de trajetória, criar arcos narrativos de ascendência e descendência, ápice ou fossa. O fato de ele estar indo a pé abre oportunidade para diversas coisas. Tanto que a gente pega, por exemplo, a Odisseia de Homero, o fato de ele estar voltando de barco, falando mal de Poseidon e outros deuses que têm a importância direta com ele no quesito de transporte de vento e água. Ele fica anos perdido no mar, e pelo fato de ficar perdido no mar todos esses anos, cria uma conexão e uma trama diferenciada na Odisseia, que faz ele ir para a ilha me fugiu da menina, da deusa, que ele fica lá preso lá vários anos na cama dela. Ele dá de encontro com o Scylla, ele dá de encontro com Cíclopes, ele dá de encontro com outras coisas. Então, assim, o fato de ser um meio de transporte barco que cria conexão com a plot faz toda a diferença na hora da construção. Você colocar, por exemplo, que existem bandeiras diferentes no seu mastro, criando talvez hierarquia, ou criando culturas diferentes. O meu é um vermelho, o outro meu é um branco, o meu a bandeira é uma verde, o outro é meio listrado, o meu pirata tem... Então você criar esses pontos que são mais do que simplesmente apresentar, descrever,
e sim criar conexões. Porque uma coisa muito importante na hora da construção de qualquer elemento dentro do seu universo é que as pessoas tenham um sentimento de criei, preciso apresentar. E essa necessidade de apresentar faz com que coloque descrições tão fora, tão estranhamente bizarras, que faz com que a narrativa se perca ali no meio e fica aquele negócio de Cara, se você dilui falando que não, olha, acabei de ver subindo no horizonte uma bandeira vermelha num barco de madeira escura. Nossa, a gente chegou no território dos caras. Tá vendo que você utilizou de uma fala de personagem com outra fala de personagem para caracterizar a geografia territorial, geopolítica do lugar? Muitas vezes a galera fala assim, ao longe podia se ver uma bandeira vermelha com a madeira preta do território dos não sei o que. Cara, beleza, funciona. Mas olha que interessante você colocar uma profundidade de personagem como medo do outro local, ou né, o Marujo falando, não, porque a bandeira não sei o que, com um barco com a madeira negra, não sei o que. E o outro Marujo chega e fala, ah, tá falando do território dos caras? Não, eles são fracos. Você tá vendo que você consegue apresentar, porém colocando outros elementos juntos que dão profundidade do personagem, da descrição e da geopolítica? 3 informações ao mesmo tempo num pequeno diálogo do que simplesmente o narrador dizer ao longe podia se ver a bandeira, não sei o que. Então, funciona. Mas se você pode, na hora da sua descrição, colocar junto, você ganha mais. E com isso ganha muito e fica muito melhor. E isso colocando meios de transporte. Eu estou falando de uma bandeira de um mastro de um navio. Eu posso colocar tramas no metrô, como é feito esse próprio filme. O fato de, por exemplo, um filme antigo que passava bastante sessão da tarde, do ônibus que tinha uma bomba que caso descesse para menos de 60 km/h explodia. Olha toda a problemática em cima de um ônibus. Então o fato de acabar o combustível, o fato de ter trânsito, o fato de leis municipais, tudo isso simplesmente para que desenvolva a trama dentro de um ônibus. Então olha como a sutileza de criar meios de transportes fantásticos fazem diferença na hora da construção do seu mundo fantástico. Simplesmente você pensar só na construção, que simplesmente o tutorial faria essa questão de você construir bonitinho o seu ponto, mas e o mindset? Por que cacetes você está construindo um trem? Por que caramba você está fazendo um balão motorizado, um Zeppelin? Por que caramba você está querendo fazer um submarino diferenciado? Por que caramba você está querendo apresentar uma carruagem puxada por 7 unicórnios? Por que carambas você tem um grupo de pessoas montadas num Pégaso juntamente com um planador no fundo? Tudo isso são meios de transportes, tudo isso pode ser interessante, mas por que você está fazendo isso? Por que você está apresentando isso? Para falar que você tem? Beleza, pode ser simplesmente um aprofundado do seu world building. Mas colocar mais uma necessidade, simplesmente não apenas por apresentar, vai fazer uma diferença tão grande. O seu universo vai ficar tão mais vivo. Apresentar um universo vivo é muito legal. O que é apresentar um universo vivo? É simplesmente falar que o seu universo existe indiferentemente da sua história. Se não tivesse uma história para ser contada nele, ele continuaria incrível, vivo, dinâmico, com diversos elementos, só que você está utilizando de uma história para apresentá-lo. Olha a grande diferença entre apresentar um universo e mostrar a vida do universo. A vida do universo é um universo que ele existe indiferentemente da história. Apresentar um universo é criar um universo que é dependente de alguma história. Olha a grande diferença.
E você pode utilizar os meios de transporte para isso, que é criar toda essa necessidade e, obviamente, as conexões entre os diversos elementos. Então, como a gente pode conectar os meios de transportes com a sociedade? Vocês conhecem o termo PECs? Política, economia, cultura e sociedade? Esses são os 4 pés da mesa do world building. Então, se você pensar que o seu meio de transporte de alguma forma está conectado com os 4, tá bom, 4 talvez muito, mas pelo menos com 2, aí sim. Aí você está num ponto certo de desenvolvimento de PECs. Seria o quê? A gente fala que o importante é conectar com 3, porque 3 tem uma estrutura forte. Porém, se a gente consegue ficar em pé com 2 pernas, acredito que um meio de transporte pautado em 2 dos 4 vai fazer uma grande diferença. Então pense, o que o meio de transporte pode estar ligado com a política? Seria eles que levam o rei, o presidente, o imperador, a imperatriz ou os soberanos? Política seria eles que levam o meio de transporte, talvez como um tráfico negreiro, como acontecia os navios aqui da África para o Brasil? Porque tem talvez com uma política ligando também com sociedade, ligando também com economia? Seria talvez pensar como um meio de transporte, um trem que vai levar cargas, e essa carga, como muito acontece em história de Velho Oeste, são abatidas pelos nossos vilões? Precisa ser protegido pelo nosso protagonista? Um trem que é levado as pessoas de um país para o outro como uma forma de troca? Seria talvez um pequeno bote que leva as vítimas de uma oferenda para uma criatura ou para um outro deus? Então, quando você liga o meio de transporte diretamente com o PECs, pelo menos 2, da política, economia, cultura e sociedade, show! Será que os cavalos são ornamentados para que o festival funcione? Um trio elétrico relacionado à cultura e à sociedade daquela região, daquele local, como acontece no carnaval brasileiro e outros carnavais espalhados ou outros festivais espalhados? Será que seria então eu montando um boi correndo pela cidade, atirando loucamente batatas nos moradores como um grande festival? Então esse seria o meu meio de transporte? Seria eu mostrando uma cena épica onde eu estou montado em cima de uma criatura indo contra o sol ou qualquer outra coisa? Então, quando você liga os pontos, as conexões nesses 4 fatores, de preferência 2, no mínimo 3 no ideal, 4, aí você mandou benzaço, aí show. Obviamente você pode ter algumas vezes que você não consegue conectar um elemento com o outro, isso pode acontecer, não tem problema, mas se você conseguiu criar o seu meio de transporte e conectá-lo aqui em 2, perfeito. Então seria o seguinte, vou montar o meu Zeppelin, beleza, abre 4 linhas, PECS, perfeito. Tem como eu conseguir conectar isso com a política? Sim, conecte. Com a economia? Superficialmente, coloque. Com a cultura? Não, totalmente, sociedade, totalmente. Beleza, consegui 3, o quarto ficou meio capenga, mas não tem problema. Você conseguiu 3. O quarto seria mais para você conseguir dar aquele chance. Mas você já fez 3, tá ótimo. Ah, eu coloquei. Mas tudo isso, obviamente, é caso você queira utilizar o seu meio de transporte como forma de desenvolvimento de plot ou apresentação do seu universo. Se você simplesmente quer utilizar o seu meio de transporte simplesmente como forma de transportar, porque você não quer fazer um hiato, uma elipse, beleza. Pá, disse, aconteceu. Acabou. Mas se você quer utilizar como etapa 2, etapa 3, apresentação de universo e desenvolvimento de plot, aí é preciso colocar essas conexões. E um outro ponto importante na hora de desenvolver o seu meio de transporte fantástico seria o seguinte: a tecnologia voltada para isso depende muito do timbre, do tom e do gênero que você está fazendo. Se você está fazendo um gênero de fantasia,
Talvez apresentar sua tecnologia como um sistema mais hard tecnológico e racionalmente tecnológico pode ser que fique um pouco pesado demais para os fãs de fantasia. Conhece público-alvo? Então, um público-alvo que gosta de uma tecnologia hard e racional normalmente é um público mais pro sci-fi. Porque o público de sci-fi, o público-alvo de sci-fi, ele tem muito mais a necessidade de ser algo mais realista, algo mais palpável, algo mais bem justificado, algo que entra muito facilmente por um sistema tecnológico hard e racional. A galera da fantasia, eles aceitam com mais tranquilidade um sistema mais soft, um sistema mais irracional, que seria uma tecnologia mais explicada no básico, para eu conseguir entender. Talvez uns ganchinhos mais racionais para criar um pouco mais de familiaridade. Isso talvez entre num sistema que a gente chama de subgênero de fantasia científica. Então você pode criar algo totalmente fantástico, que você não precisa justificar muito, porque o importante é que o negócio aconteça. Você começa a explicar um pouco mais, criando aqui mais uma meiuca num sistema tecnológico de fantasia científica, um Star Wars, um Duna, que já começa a dar uma justificativa um pouco mais forte, e tendenciar para um Interestelar, que está muito mais próximo do sci-fi, por fato de ser uma coisa um pouco mais realista, com mais pesquisa, com mais coisa mais bem pautada, obviamente talvez criando uma liberdade poética aqui ou ali. Então você entender os graus de tecnologia é interessante mais para você identificar até onde você precisa ir dentro do gênero e subgênero que você quer abordar. Se você está fazendo, por exemplo, uma fantasia mais moderna, você pode utilizar de uma descrição um pouco mais pesada, porém você pode usar de referências mais diretas porque nós estamos falando de algo mais moderno. Se você está fazendo uma baixa fantasia, por exemplo, que existe algo mais fantástico, porém com algumas poucas conexões, talvez a descrição dos seus aparelhos tecnológicos possa ficar um pouco mais jogados. Se você faz uma puta alta fantasia que raramente aparece alguma coisa muito tecnológica, você pode dizer que simplesmente é muito difícil, o artífice, ou o cientista, ou o mecânico, ou o engenheiro, criou de uma tal forma que é um tanto complicado de explicar. Simplesmente acontece. Então, os graus tecnológicos estão muito mais ligados em você entender o público-alvo, pegar as informações que ele quer e entregar. Então, a minha dica para identificar os fatores tecnológicos dentro da sua história seria o seguinte: se você quer fazer uma fantasiona e você quer fazer tudo num mundo criado totalmente autoral, bem numa fantasia mais classicona, alta fantasia aqui, apresente e descreva o mínimo, simplesmente o que faz, o que acontece. Caso você queira fazer uma baixa fantasia, que ele é algo mais próximo da nossa realidade, você pode apresentar um pouco mais, descrever um pouco mais. E entrando um pouco no modernista, no realista, você vai só utilizar das tecnologias somente que são utilizadas. Se você quiser ir para um sci-fi ou mais próximo de uma fantasia científica, aí talvez apresentar um pouco mais aprofundado seria um tanto interessante. Então entenda mais ou menos o nível de aprofundamento que você gostaria de fazer a partir do subgênero que você quer escrever. E o último ponto que eu queria abordar para vocês aqui seriam quais são os maiores desafios de um escritor na hora de apresentar meios de transporte. Na verdade, esses desafios estão muito mais relacionados à tecnologia e à apresentação propriamente dita. Muitas vezes a gente fala sobre tecnologia, a galera que manja de tecnologia, eles sentem falta de gatilhos da autoridade. E para os meros mortais que não são muito bem entendedores profundamente dessa tecnologia, se sentem um pouco acuados de fazer, não, porque eu não sou conhecedor, então... Primeiramente, calma. Obviamente, se você está fazendo uma história mais pro sci-fi, algo um pouco mais nesse quesito cientificamente forte, eu sugiro demais que você pesquise minimamente onde você gostaria de abordar, porque saiba que o seu público sci-fi vai querer saber mais. Ou eles podem até saber mais do que você.
Então, para fortalecer a bolha da suspensão da descrença dessa galerinha sci-fi, utilize de pesquisas e termos e colocações que mostrem esse gatilho da autoridade com esse mais realismo, criando essa aproximação. Beleza? Mas, se você vai utilizar algo mais para fantasia, o maior ponto que eu gostaria de que vocês pensassem bastante é: pense na sua tecnologia como um sistema mágico. Não entendi, Rafa. Vou colocar um cardzinho falando sobre sistema mágico aqui que fica mais fácil, mas para criar uma conexão direta. Pense o que ela faz, o que ela não faz, as limitações e as consequências. Criando isso minimamente para a sua tecnologia, você resolve. Ah, mas como eu vou fazer isso no meio de transporte? Como faz? Quanto faz? Quais são as limitações? Precisa de combustível? Não precisa? Precisa de uma força motriz? Não. Precisa que tenha tal coisa ou não tenha? Precisa de reparos ou não? Pode ir até o lugar? Não pode? Então você colocar esses fatores limitantes de onde você pode ir, até onde você pode ir, perfeito. Explicar, ah, nossa, não dá para ir por causa da ripimboca e da parafuseta, isso pode ser um quesito a mais, pode ser um tchans a mais. Só que o ponto mais importante é você criar esses elementos. E com isso apresentar melhor os seus meios de transporte. Então, pessoal, esse aqui foi o episódio de meio de transporte, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, porque tem aqui vídeos, tutoriais, análises, revisões de diversos temas diferentes. Para quê? Para que você crie um sistema, um mundo, um universo cada vez melhor, entendendo todos os meandros positivos, negativos, pontos altos, pontos baixos de diversos elementos diferentes. Como vocês pediram, eu faço mais um tutorial trazendo o tutorial e depois criando junto. Como pode transformar um tutorial de meio de transporte para meio de transportes terrestres, aquáticos, voadores, futuristas e diversos? Eu teria que fazer um episódio gigantesco trazendo um tutorial desses 4 elementos e dando um exemplo no final. Por isso, eu achei mais interessante trazer essa reflexão para vocês, porque assim vocês podem construir os próprios tutoriais de vocês, criando a partir desse mecanismo, desse background, desse brainstorm que eu quis trazer. Mas, obviamente, vocês falarem, não, eu acho que seria interessante saber a opinião do Rafa quanto a como construir um carro, um avião, um navio, uma nave ou um teletransporte. Deixa aqui nos comentários, que obviamente eu faço um tutorial específico sobre cada um dos meios de transportes diferenciados e assim trazendo mais elementos, deixando até mais fácil e mais bem garantido o sucesso no mundo de vocês. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!